falar um pouco mais do jogo e sobre as escolhas do Milito. Independente de resultado, de estatística de jogo, enfim, dá para dizer que de longe foi a pior atuação desse Atlético? Tem algo para salvar desse Atlético de hoje? Dizendo aí de domínio de posse de bola, é claro, mas pelos números tão diferentes do que vinha sendo produzido, hoje foi um Atlético bem pior do que vinha se apresentando? Ah, bem pior. Um Atlético bem pior do que vinha se apresentando, principalmente no campo ofensivo, né? Em produção, em volume de jogo, em finalização, em tentar sufocar o adversário. Hoje o Atlético também não foi aquele time, né, Cirilo? Digamos assim, imponente no perde e pressiona, né? Não estava roubando a bola com muita agilidade, como a gente costuma ver, como o Atlético costumava fazer. Então, acho que para mim hoje foi, sim, a pior apresentação do Atlético sob o comando do Gabi Milito. E acho que dá para salvar em alguma medida. Eu até elogiei o Everson no intervalo, né? Porque ele salvou. Acho que o Atlético só não foi pro intervalo perdendo, não foi pro vestiário perdendo pelo Everson. Fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo acaba falhando, no que para mim era uma bola defensável, mas eu gostei muito, mais uma vez, do Fux. Acho que é um cara que, bem fisicamente, tem muito cartaz para estar no time. Dos jogadores de linha, para mim, foi o único que salvou. E as melhores oportunidades do Atlético, ainda no primeiro tempo, foram criadas muito mais com a capacidade que ele tem de enxergar e conseguir dar um passe mais longo do que necessariamente de criação dos homens de frente do Galo. Tem gente falando do Hulk aqui no chat. O Cláudio trouxe mais cedo, né, Cláudio? De uma sequência de jogos, um jejum de gols, né? Por mais que o Hulk continue participando de jogadas, dando assistências, ele não marcou na Libertadores ainda, não marcou na Série A do Brasileiro ainda, tem os gols da temporada marcados no Mineiro. São quantos jogos, Cláudio, com de hoje? Hoje 9. O último jogos, gol do Hulk foi na final do Campeonato Mineiro, batendo pênalti, né? Aquele pênalti foi importante pro título contra o Cruzeiro. O Atlético virou no Mineirão, mas depois dali só tinha tido um jogo de Libertadores contra o Caracas. Depois todos os jogos da Libertadores, mais 4, né, na Libertadores. O Campeonato Brasileiro o Galo fez 5, né? Isso. Então, mais ou menos isso aí. 4 na Libertadores, 5 no Brasileiro. São 9 jogos no total. São 9 jogos sem marcar gols. O Hulk piorou o desempenho dele, Nath, ou ele está sendo importante ao Atlético de outras maneiras? Como se observa esse momento, porque um cara com o peso do Hulk ficar 9 jogos sem marcar é uma estatística que chama a atenção. Eu acho que ele piorou o desempenho, mas isso não tira a importância que ele ainda tem do time enquanto uma construção coletiva. Jogo de futebol é jogo coletivo. Acho que o Hulk piorou no seu desempenho porque agora ele não tem conseguido ser um cara decisivo. O cara aqui num jogo truncado contra o Peñarol, fora de casa na Libertadores, ele chama a responsa, vai lá e marca o gol. Isso ele não tem conseguido ser. Coletivamente ainda é importante, mas se o tempo for passando e ele não conseguir ou continuar sendo um cara não decisivo, aí eu acho que é algo a se repensar, talvez a presença dele no time. Mas neste momento eu ainda acho que ele é uma peça importante para a engrenagem do Atlético, para o funcionamento do time. Inclusive para potencializar o futebol do Paulinho, porque eles se entendem muito bem enquanto uma dupla. Então, se eu fosse o Milito, neste momento, eu não colocaria o Hulk no banco. Mas eu acho que é algo a se pensar e a observar. O tempo vai passando, ele já não é nenhum garoto, é muito bem fisicamente, mas vai ficando cada vez mais complicado, se desvencilhar da marcação, se movimentar com mais agilidade. Para a engrenagem coletiva, eu acho que ele ainda é importantíssimo. Milito. Mas se continuar não decisivo, é um problema.